Voltamos a apresentar Programa Réplica. Voltamos a falar com o Dom Sérgio. Dom Sérgio, nós conversávamos no bloco anterior em relação a uma postura muito mais tolerante do Papa Francisco em relação ao comportamento dos fiéis, enfim, ao comportamento das pessoas, mas também uma postura muito rígida dentro da Igreja, principalmente em relação ao Banco do Vaticano, né, os escândalos financeiros que envolvem hoje a Igreja Católica e os crimes de pedofilia. Como que o senhor faz essa avaliação aí? Rigidez dentro da igreja, assim, para os clérigos e uma certa abertura para a população? Eu partiria sempre da imitação de Cristo, né? Que Jesus é o modelo de como o ser humano deveria ser. Ao menos assim nós o consideramos na fé, e também pessoas que podem não ter essa fé, mas admiram a pessoa de Cristo. Pelo seu equilíbrio maravilhoso de atitudes, né? Ao mesmo tempo que Jesus pegava um chicote e sabia, né, impedir o desrespeito à casa de Deus, era sumamente misericordioso, bondoso, um bom pastor. E eu vejo essas qualidades no nosso Papa Francisco. Eu acho que ele, humanamente falando, né, além do seu cargo importantíssimo, como pessoa, a gente vê que é uma pessoa que tem uma personalidade muito equilibrada, que é capaz de ter realmente um conjunto de qualidades muito bem estruturado. E isso que você dizia, de fato, o Papa tem esse contraponto, né, dessa candura, dessa ternura, né, com que ele se dirige a qualquer pessoa, né, aos idosos, aos doentes, às crianças, sobretudo, ele acolhe muito bem. Por outro lado, ele é muito firme e ele tem cobrado, né, a honestidade, insistido em que os eventuais crimes que haja dentro da igreja, mesmo lá no Vaticano, sejam apurados e punidos, né? E a tendência que a gente vê nessa reforma da Cúria Romana, que já está sendo preparada através daquela comissão de 8 cardeais. Eles vão ter a primeira reunião agora no comecinho de outubro, mas já estão trabalhando. Eu tive agora no Rio ocasião de assistir a uma conferência do cardeal Oscar Maradiaga, lá de Tegucigalpa, que ele é o presidente desta comissão especial para a reforma da Cúria Romana. Então ele, sem descer a detalhes, porque não pode por enquanto, mas ele já sinalizou que há uma série de assuntos dentro da igreja que vão estar aí. E o Papa Francisco, nas duas falas que ele teve para os bispos do Brasil, para os bispos do Conselho Latino-Americano, foram 2 momentos assim, uma delas até eu gravei para poder depois refletir melhor, mas já estão divulgadas, né? E ele foi muito firme nesse ponto, né? Inclusive chamando a atenção pessoalmente de nós, eclesiásticos, quando ele dizia: um bispo está numa diocese, não pode ficar namorando outra, pensando numa promoção, né? Seria um bispo polígamo, ele disse, né? E um tom assim de ironia muito fina. E a gente vê que ele exige de nós, ele cobra de nós, de fato, uma maior pobreza, uma simplicidade de vida, austeridade, que hoje não devemos ter, nas suas palavras, uma psicologia de príncipe, né? Antigamente os bispos eram considerados príncipes. A gente tem que ter uma postura de serviço, né? E de encontro, né? Ele falava desta atitude de ir em busca, de ir ao encontro. Também ele se mostra, né, muito humilde, até às vezes causando um certo estranhamento, né? Ele pede para que orem para ele, né? Ele se diz uma pessoa falível, de certa forma, né? Não exatamente com essas palavras, mas enfim, a Igreja Católica tem alguns dogmas, principalmente em relação ao Papa, que fala sobre a infalibilidade papal, né? O senhor, eu sei que não é exatamente isso, mas é um ponto que eu até agradeço você fazer essa pergunta, porque às vezes há uma ideia assim um pouquinho falsa sobre isso, né? De fato, no Concílio Vaticano I, na época de 1870, ele definiu essa verdade que já era aceita na igreja, mas de uma forma clara, isto é, que o Papa
é infalível no exercício da sua função. A gente diz tecnicamente ex cátedra. Para explicar, veja, a última vez que um Papa falou ex cátedra foi no ano de 1950, quando o Papa Pio XII, ele definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora. De lá para cá, nenhum Papa usou dessa prerrogativa. Isto é, não é tudo que o Papa fala que é verdade, quer dizer que é infalível, sem erro, sem questionamento, que é infalível. Não qualquer atitude ou qualquer palavra que ele diga ou que ele escreva deve ser tomada nesse sentido. Quando o Papa quer, de fato, com todo o peso da sua autoridade, definir um dogma ou uma questão de fé ou de moral, os costumes, ele o faz, né? Mas isso é de uma maneira explícita, de modo que nós não tivemos, nesse período aí de mais de 60 anos, né, não tivemos nenhum momento assim. De modo que, agora, o Papa Francisco, pessoas, né? Ele, como já tinha acontecido com o Papa João XXIII, no fim dos anos 50, começo dos 60, o chamado Papa Bom, que vai agora ser canonizado, são pessoas assim que surpreendem. E a gente vê que a segurança ali, que cerca o Papa, né, eles ficam, como a gente diz, doidinho, né? Porque o Papa Francisco não está nem preocupado com segurança e eles ficam muito incomodados com as atitudes dele, que ele sai, ele não quis os vidros à prova de bala e desce do papamóvel, quer se aproximar às vezes de uma criança, às vezes de uma pessoa. Isso tem emocionado profundamente como aquele garoto, né? Estamos apresentando o Papa ali, todo mundo programa Réplica. Realmente uma grande comoção. Dom Sérgio, agora um pouco sobre o seu perfil, né? O bispo anterior, o Dom João, ele tinha, mostrava-se aqui na diocese, na região, um bispo um pouco mais ativo nas questões políticas externas, partidárias até, enfim. Ele participou do movimento pela ética na política, enfim. E o senhor tem se colocado de uma forma um pouco mais resguardada, né, nessas questões, né? É mesmo uma questão de estilo, de um bispo para o outro, ou a igreja orienta, de certa forma, em alguns momentos específicos, um posicionamento um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, e depois um posicionamento um pouco mais reservado? Eu diria duas coisas. Primeiro que as épocas, né? Evidente que a igreja, como uma comunidade de fiéis, ela está imersa no mundo. Então depende muito do contexto da época. Às vezes a necessidade exige, a situação exige uma postura. Eu costumo dizer que se eu estivesse, vocês me conhecem já há 10 anos aqui, mas se eu estivesse, digamos, numa região lá amazônica, ou numa região lá do Mato Grosso, não sei, uma região onde há conflitos, digamos, com a questão indígena, a questão da terra e tal, provavelmente eu me sentiria levado a posturas muito mais fortes no sentido político até, ou da justiça, né? O outro lado é o perfil da pessoa. Eu realmente não costumo, digamos, me colocar dentro deste mundo da política partidária, o relacionamento até com a política, né, como ela está constituída. É uma atitude minha pessoal, uma forma de viver. Eu tenho muito respeito para as autoridades, procuro ter um diálogo para que a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor aqui e nos outros 16 municípios que formam a nossa diocese. Então são muitos relacionamentos, mas de modo geral posso dizer que fui sempre muito bem recebido aqui. Há uma distância talvez da minha parte, porque eu não estou todo dia procurando o prefeito ou a Câmara dos Vereadores, né? No caso de Ponta Grossa e dos outros municípios. Porém, todas as vezes que eu quis, que eu precisei, ou que eu fui convidado, sempre houve um bom relacionamento. Isso não impede que eu esteja presente no Conselho de Entidades, que a gente tenha batalhado bastante aí quando se tratou do movimento para a ficha limpa, que graças a Deus foi aprovado, também a Lei 9840, de modo que a gente, por um lado, ajuda
aquilo que possa contribuir para o aperfeiçoamento da democracia. Por outro lado, não quero realmente me colocar, digamos, num partido, né, de um lado. Procuro evitar. Eu sei que essa postura também é política, Sim. que a gente não foge, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz o outro. Porém, busco assim uma certa distância de um posicionamento partidário. Okay. Dom Sérgio, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. E, enfim, gostaria de deixar o senhor à vontade para falar com os telespectadores, com os usuários da internet. Eu que agradeço, Ismael, estar aqui no Réplica, né? E aproveitar a ocasião para agradecer a todos os que rezaram por mim, a todos os que acompanharam agora no mês de julho a comemoração dos meus 40 anos de sacerdócio, que foi no dia 8 de julho, e dos 10 anos aqui na Diocese, nomeado no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, pelo Beato João Paulo II. E o tempo já passou rapidamente, né? Parece que foi ontem que eu chegava aqui em Ponta Grossa e logo fui declarado cidadão honorário, fui acolhido muito bem e me sinto de fato pontagrossense. Quero agradecer a todos e pedir que continuem sempre rezando por mim, né? E participando agora, depois da Jornada da Juventude, temos tanta coisa bonita para crescer aí, não somente os jovens, mas toda a comunidade. Ok, muito obrigado. É isso aí. Não perca no próximo bloco o editorial da semana. Estamos apresentando Programa Réplica.